Sejam bem-vindos a mais um episódio do Web Terra Podcast. E para o tema de hoje, vamos falar de um assunto super especial, que é o Dia dos Pais. Para essa conversa para lá de especial, vamos conversar com o Braulio Siffert. O Braulio, ele é jornalista e relações públicas. Braulio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, é um prazer ter você aqui conosco. Conte pra gente, Braulio, quem é o Braulio, o pai da pequena Alice? Obrigado, Leila, obrigado pelo convite. Então, eu sou da área de comunicação, né, e sempre gostei de literatura, e aí me tornei pai em 2019, né, da Alice, está quase fazendo 3 anos então, e aí me vi ali, né, com tanto de experiência transformadora, né, difícil, angustiante, claro, mas também recompensadora, né? Então, com essa criaturinha que sacode a vida da gente para melhor, no mais das vezes, né? Eu estava ali com muito conteúdo, né, para transformar em letra, em reflexões, e aí eu fui escrevendo e aí, enfim, nasceu o livro. Isso. O Braulio, ele lançou nesse mês, né, um mês que é dedicado ao Dia dos Pais, ele lançou um livro super especial que é Ser Pai Transforma. Conte pra gente como era o Braulio antes de ser pai e depois de ser pai, o que transformou na sua vida. Sim, eu como a maioria dos homens, eu imagino, né, a gente é forjado, a gente é criado numa cultura em que o homem não é afeito aos cuidados, né? A gente é criado, enfim, a gente até nas brincadeiras, né? Não brincamos de boneca, não brincamos de casinha, aí não podemos chorar, não podemos levar desaforo para casa. Então, nós somos criados numa cultura de distanciamento das tarefas familiares, distanciado do cuidado com a família, e temos que ser sempre viris, competitivos, durões, né, insensíveis, não podemos falar sobre as nossas angústias, sobre os nossos medos. E eu era um pouco nisso, né? Eu era um pouco nesse cenário. E aí quando eu casei, né, minha esposa também maravilhosa, me ajudou a trazer um pouco desse lado afetivo, mas especialmente quando eu virei pai, né? Aí eu me vi ali diante de uma situação em que, claro, poderia ser um pai como são muitos, né, que não cuidam de fato de forma a se entregar e continuam perpetuando essa lógica de que é a mulher que tem que cuidar da casa, dos filhos. Mas eu não queria essa coisa só instintiva do pai, que é quase um inútil ali, é só para registrar, é só para prover as condições financeiras e pronto. Não. Eu queria, né, fazer essa entrega afetiva também, de cuidar de fato, né? Então, isso me transformou, né, para voltar à sua pergunta, em um outro homem, vamos dizer assim, que é mais, enfim, cuido mais inclusive de mim, né? Agora eu tenho essa responsabilidade de uma filha, cuido mais dos outros, penso mais, né, na família, em casa, faço, né, de tudo um pouco, e nas relações pessoais e profissionais também, né? Sabendo a ouvir mais, a compreender mais os outros, a ser mais, enfim, afetivo, acolhedor. Então eu acho que um filho, para quem se coloca à disposição de cuidar de fato, pode realmente transformar a nossa vida para melhor, né? Que bacana, Braulio. Você falou isso sobre a cultura, querendo ou não, ainda é algo que é muito presente, né? Durante muitos anos a gente sempre ouviu que o homem, ele é o provedor da casa, ele tem que trabalhar fora, sustentar a casa, sua função é esse. Muitos nem tinham acesso a tarefas de casa, tarefas domésticas, né? E sempre essa função de fato ficou mais com a mãe. Isso. Acaba que muitas mulheres ao longo da vida, até mesmo por uma questão de preconceito, sempre ficaram sobrecarregadas com as tarefas de casa. Qual a sua visão em relação a isso? Sim, isso inclusive os dados mostram muito isso, né? Que as mulheres trabalham 2 vezes mais do que os homens, você contando também o trabalho em casa, que é fundamental e temos que considerar. Então houve esse movimento das mulheres passarem a trabalhar mais fora de casa, mas dentro de casa continuando né, sendo sobrecarregada pelas tarefas. Então ela está trabalhando duplamente, né, muitas vezes. Então isso é uma desigualdade, né, que a gente precisa lutar contra. Né? Então, de fato, assim, existe sim um movimento que a gente precisa considerar, né, de os homens estarem mais engajados nisso, participando mais, fazendo mais as tarefas domésticas, de lavar, de passar, enfim, de cozinhar. Você faz tudo isso, Braulio? Tudo isso, o tempo todo, e assim, enfim, vou aprendendo, me transformando, aprendendo com a esposa também, a gente vai dividindo dentro do que cada um tem mais facilidade, mas tento fazer um pouco de tudo, né? Inclusive coisas difíceis que eu, assim, sei lá, coisas que nunca imaginei e agora estou precisando. Arrumar o cabelo da minha filha para ir para a escola. Olha só que desafio! Nossa Senhora, mas eu falo, por que toda vez tem que ser minha esposa? Aí um dia ela tinha até trabalhado à noite, assim, ela trabalhando com o evento até mais tarde, no outro dia tinha que arrumar
Alice para ir para a escolinha, eu falei, não, deixa comigo, não vou acordar ela, vou fazer de tudo. Que Dar bacana. o banho, vou lá arrumar a lancheirinha, coisas que eu já faço, tá? Mas o trocar de roupa também, deixa comigo. Tá, o cabelo não consegui, pus um boné, sabe? Vambora, assim, tem que se virar. Ué. Não precisa falar que homem não dá conta, tá? Se vira do jeito que dá, tem que ser proativo legal, também, viu? não precisamos esperar vir da mulher tudo. Aí, às vezes eu até pergunto isso, às vezes, né, o homem, o pai, tudo bem, às vezes assume essas tarefas do cuidado, mas e a carga, sei lá, psicológica também de várias outras coisas que são, né, acabam sendo responsabilidade da mãe. Você sabe, o pai, né, quantas calcinhas sua filha tem, ou quantas cuecas que tem, a vacina está em dia, enfim, as roupas estão servindo ainda, aquelas manchinhas que ela estava na pele, será que ela está ainda? Percebe que essas coisas costumam ser a mãe que olha para isso. E o homem não carrega essa responsabilidade, essa culpa, né? Sim. Então é isso, a gente precisa fazer esse movimento também para a gente começar a carregar também essa sobrecarga emocional, né, da criação de um filho, para além dos cuidados práticos, né? Claro que se um pai faz essas coisas práticas do dia a dia, tudo bem, já é ótimo, né? Já é um movimento que a gente tem percebido, apesar de ainda ser, imagino, minoritário. Exatamente, né? Infelizmente ainda, né, Bruno? Mas esse novo papel, né, do homem que ajuda, um homem mais proativo em relação à família, ao ambiente de casa, você acha que já vem em passos lentos ou você acha que já teve uma mudança significativa? Acho que sim. Até o que é um reflexo disso é, inclusive, quantas pessoas falando sobre isso. A gente tem muitos livros bons, sabe? Tá saindo agora mesmo no cinema um filme, O Papai é Pop, que é um dos primeiros livros, foi o Piangers que escreveu, um dos primeiros homens que começaram a se envolver com essa questão da paternidade, e a partir dele vários outros, então tem vários podcasts, vários canais, enfim. Aí é um reflexo de que, primeiro, os homens estão se aceitando essa tarefa do cuidado, estão motivando outros a se sentirem à vontade fazendo isso também, né? Então acho que há, assim, esse movimento, e é interessante que eu acho que a chave é essa, quando a gente passa a sentir prazer com o cuidado, Exatamente, sabe? não por obrigação Não por apenas. obrigação apenas. Então, quando de repente você está lá, você deve estar nessa também na fase que não quer escovar o dente, por exemplo. Aí você, sei lá, você inventa uma coisa, põe as bonequinhas todas assim, escova o dente de todo mundo, de repente sua filha fala, eu quero também. Quero. Olha que prazeroso que é isso. Ou então quando, sei lá, você come um prato com ela, um prato de uma coisa saudável, tá bom, come lá um brócolis com beterraba, mas depois se esbalda no chocolate também. Qual o problema disso? Você sente prazer nesse cuidado, né? Então, sei lá, até coisas mais difíceis. Uma fralda lá super suja, quando vê vocês estão rindo, brincando sobre aquele cheiro. Enfim, é isso. Acho que quando você entrega e aceita aquele cuidado, de repente, quando você nem se dá conta, você começa a ter prazer no cuidar. Aí isso é transformador. E são experiências gostosas, né, Demais, demais. Muito o tempo bom todo, mesmo. todos os dias são experiências incríveis que compensam a dificuldade, o sono não dormido, enfim. Sim, com certeza. Né? É bem satisfatório. E você cria muitas memórias afetivas com a pequena Alice? Demais. O tempo inteiro, né? Assim, a gente procura, tanto eu quanto a minha esposa, estar presente o tempo inteiro, com o que dá, né? A gente trabalha também o dia inteiro, até com cargo de direção na instituição que a gente está, mas enfim, horário de casa é horário de casa, né? A gente tem essa coisa do tempo inteiro estar conectado, mas não, tá em casa, tá com ela, e elas percebem isso quando a gente está lá ocupado com o celular, elas querem atenção e tal, então às vezes dá birra, a gente fica reclamando que tá dando birra, mas na verdade é uma angústia que ela tá sentindo e a gente não tá conseguindo abraçar porque a gente tá ocupado com outras coisas, a cabeça tá em outro lugar. Então é muito melhor quando a gente desliga de tudo e se entrega a ela. O tempo é muito mais útil, né? Então, exatamente. Bem proveitoso. Querendo ou não, a gente vive em uma época, né, nessa era da tecnologia, que é uma era muito corrida, é tudo muito agitado. Hoje você trabalha e tem um cargo, né, de liderança, como você falou, que requer muito do seu tempo, da sua atenção. Infelizmente, às vezes, até fora do seu horário de trabalho, ainda tem situações que você deve ou não, né, ter que estar ali se dedicando e tal. Então, a gente vive num momento muito corrido e a gente tem que ter essa noção que a gente depende, que tem pessoas que dependem da gente, né, nossos filhos, e eles precisam desse amor, desse cuidado, desse carinho. Sim. Não, inclusive, se você souber dosar essa questão do tempo, é até positivo para os dois lados. Você focar naquilo que você está fazendo. Quando estou trabalhando, dedicado aqui, vou entregar e pronto. E quando eu estou em casa, vou me entregar as brincadeiras e tal. E aquilo até te relaxa para você no outro dia conseguir trabalhar de novo, né? Sim, essa questão da figura masculina é algo tão interessante que até nas novelas, se a gente for parar para pensar, a figura do pai é sempre o que está ocupado, é sempre aquele que quando chega em casa que o filho vai brincar, pega o telefone e não dá, agora estou ocupado. É uma cultura negativa que infelizmente
gente foi criado ao longo dos tempos, né? E que bom que isso vem mudando. Sim. Agora eu quero te perguntar, Braulio, sobre a paternidade, na sua opinião, qual é a área mais prazerosa, o que mais te dá prazer hoje na sua relação com a sua filha, né? O que você aprendeu, e o que você acha que é mais difícil, qual a maior dificuldade ao longo desses quase 3 anos, né? Porque ao longo da vida sempre vai mudando as dificuldades, enfim. Outro dia, não sei quem perguntou, quando você sentiu pai de forma mais forte ou pela primeira vez e tal? Pode perceber que você faz a pergunta para outros pais, né? A resposta que tem é assim, foi quando eu carreguei pela primeira vez. Você perguntou sobre a questão de quanto prazer e tal. Ou foi quando eu fiquei com ela sozinha a primeira vez. Olha que tenso isso, né? Se ela chorar, o que eu vou fazer? Não tenho peito e tal. Ou foi quando esses dias, essas férias agora, nesse mês de julho, minha esposa não teve férias, e aí eu resolvi viajar com ela sozinha a primeira vez. Mentira, que gracinha. Então, assim, isso foi um dos prazeres fortes, assim, porque eu me senti forte essa questão do ser pai e fazer de tudo, que muitas vezes é o que eu falei no início, a gente não percebe que são tarefas que a mãe faz. Então eu que tinha que saber onde estava a roupa, a questão que em criança é muito forte, quando ela machuca, né, a tendência é procurar a mãe, ou quando ela acorda de madrugada, tendo um pesadelo, alguma coisa. Como a mãe não estava lá, ela me procurava. Olha que lindo isso. Então, eu acho que, assim, esses pequenos prazeres, claro, com a esposa, quando estamos juntos, tem vários momentos, né, de viagens, de passeios. Mas perceba mas quando estou sozinho, eu acho que é mais intensa essa questão do pai, especificamente. Mas perceba que é sempre na dimensão do afeto, né? Nunca, eu senti essa questão, eu senti que eu era pai quando eu fui lá no cartório registrar, ou quando eu fui no médico comprar, ou na farmácia comprar um remédio, ou quando eu estava dirigindo levando minha esposa. Não, perceba que é sempre quando você está ali perto com ela. Aí você perguntou do mais difícil. O mais difícil é você não se culpar tanto, sabe assim, a gente se culpa muito com tudo, né? Com tudo que acontece, não está comendo direito, ela não está desenvolvendo, não está falando, ela quer, agora está numa fase que ela que quer decidir todas as roupas que usa, ela que quer decidir para onde que vai, então qual que é a dosagem que eu vou fazer, tentar tratar isso tudo só no acolhimento, né? Essa que é a minha perspectiva, eu já estudei muito sobre isso, tem até um livro chamado Disciplina Sem Drama, que eu recomendo demais, que é tudo isso, como você tem que fazer a disciplina pautada no acolhimento e nunca na imposição, e nunca no autoritarismo. Quem é o autor? Não sei o nome de cor, é em inglês, é um psicanalista e uma moça muito bom, Disciplina Sem Drama, nessa ideia, que você, quando a criança está no momento de angústia, você tem que tentar conectar com ela a partir da razão e não da emoção, assim, você tem que conectar, eles falam no lado superior do cérebro dela e não no lado emotivo, então você tem que acalmar, esperar passar a situação de angústia, não, para de chorar menino, ou sai daí, ou larga isso, a criança não tem um cérebro maduro para conseguir decidir entre essas coisas, para saber que pegar uma faca é errado, ela não sabe que pegar uma faca é errado, por mais que você fala várias vezes, ela não tem essa noção formada, então isso é o mais difícil, em que momento você, né, nessa questão do desenvolvimento, você não consegue mais na medida do acolhimento. Mas eu digo uma coisa, eu tentando essa experiência, sempre fazendo, quase sempre funciona e no final das contas, sabe, vale a pena. Ela vai insistir, ela vai querer, você vai, calma filha, não é assim, papai já te explicou, senta aqui, vamos conversar. Você quer muito isso, não quer? Você quer muito pôr essa roupa, mas agora tá frio, não dá para usar. Enfim, é nessa perspectiva da conversa, do acolhimento que sempre resolve. Mais fácil não é não, eu tenho que admitir que é difícil. Não é fácil mesmo. Sobre o livro, Braulio, mostra pra gente aí um pouquinho para o nosso público, né, os internautas do Webterra, como surgiu essa ideia. Você ressaltou no início que desde que a Alice nasceu, você já vinha fazendo anotações, já escrevendo, mas a partir de qual momento na sua vida que você falou assim, vou lançar um livro? Ótimo. Isso, desde que ela nasceu, desde os primeiros dias, eu escrevi algumas coisinhas pequenas, publicava em rede social, uma ou outra coisa, as pessoas começaram a comentar, falaram, nossa, que legal e tal, e eu comecei a empolgar com isso. E o ato de escrever é legal porque é um ato reflexivo também, né? Você passa a pensar para escrever e quando você escreve você traz lembranças, memórias, enfim. Aí eu registrando isso, aí quando tinha mais ou menos 1 ano e meio, né, do nascimento dela, eu vi que eu já tinha muita coisa
sobre vários temas. Eu falei, olha, eu vou ver aqui, dividir em temáticas, e são 17 capítulos aqui. Nossa. E sobre cada um eu coloquei os melhores que eu publiquei no Twitter e ampliei e escrevi mais um tanto de coisa sobre cada um. Como os privilégios de Alice. A questão dos privilégios também é importante ressaltar, né? Pelo fato da gente, enfim, ser branco, ser de classe média, ser uma família estruturada. Então isso também é uma coisa que nos facilita para dar essa entrega, né? Sim, com certeza. As dificuldades do dia a dia, amamentação e alimentação. O América, eu sou torcedor do América também, então tem um capítulo só sobre essa relação do envolver com o futebol, com ela, né? Você pratica alguma atividade com ela? Sim, demais. Eu, como gosto de correr, principalmente, eu desde pequenininho levava ela ou no carrinho, ou no cangote, onde foi. Agora ela adora correr, eu levo nas corridas, ela adora, tem a roupinha de corrida e tal. Só. Então é isso, tá vendo? Mesmo nas coisas que parecem ser difíceis, por exemplo, envolver com futebol ou envolver com atividade física, né? É possível você envolver de alguma forma, né? E fazer com que isso seja gostoso para os dois. Aí, falando das dificuldades, eu até me culpo, a questão da culpa que eu falei que é difícil, de sair de casa para correr, por exemplo. Então, se eu tô me culpando demais, o que eu posso fazer? Acordar antes dela. Se ela acorda 6, vou acordar 5 às 6 eu tenho para correr. Você faz isso? Né? Faço. Aí, 6 horas estamos... Mas enfim, voltando, então o livro é isso. Aí deu 150 páginas aqui. Que bacana. E pretende continuar escrevendo? Ah, sim, até continuei, né, depois que eu já terminei disso aqui, porque agora toda fase é diferente, passa a ter outras experiências, Aí eu já continuei escrevendo algumas coisas, umas publico, outras não, vamos ver. Então vai ter uma continuidade aí. Pois é, né? Se Deus quiser. Deus quiser. Tomara. E lá no Twitter, você é bem ativo lá? No Instagram mais, porque o Twitter, não sei, eu uso pouco, aí eu pego quando eu completo 10, né, que são o máximo lá do Instagram, eu pego e jogo lá no Instagram, aí o pessoal comenta e tal, e é ótimo, republico no Instagram, sim. Quem quiser achar lá, Braulio Siffert, tá? Ótimo. Pode me achar lá, que tem lá as reflexões. Que bacana. Aí, ó, não é um nome tão comum, então vai ser fácil de te achar. Não tem muitos, com certeza, não tem com esse nome. Desculpa, uma última coisa que é importante ressaltar também, esse desenho maravilhoso aqui é do Lelis, que é um aquarelista aqui de Montes Claros, ele é natural daqui e é, enfim, conhecido até internacionalmente, tem obras principalmente infantis, mas muitas charges, muitos quadrinhos publicados em outras línguas, em jornais de grande circulação, então é um pintor, um desenhista importante aqui de Montes Claros, que por ser conterrâneo e por essa temática importante, ele topou fazer esse desenho da capa e em cada capítulo tem um fragmento desse desenho da capa, sabe? Que dialoga com a temática. Legal, viu? As imagens casam, né? Com o conteúdo, isso é muito bom. Tá aí, o América é uma bolinha, a bolinha que tá lá na capa. Muito bem, casou super, ficou muito bom mesmo, viu? Parabéns novamente pelo livro, ficou incrível. Agora vamos falar da figura do pai como disciplinador, né? Querendo ou não, essa função de impor limites, colocar ordens durante esse tempo todo, né? Ainda bem que está mudando agora, mas sempre foi algo voltado para a figura masculina, né? O pai, ele intimida. O que você acha? Qual a sua visão em relação do pai ser o disciplinador, de impor? Você acha que é uma função exclusiva só do pai? É algo que deve ser compartilhado com a figura materna também? O que você acha? Eu acho que, inclusive nas leituras até que eu já tive sobre isso, que não existe, ou não deveria existir isso de que é o homem ou a mãe que faz, o pai ou a mãe que faz isso, inclusive também considerando as múltiplas formas de concepção familiar, né? Não precisa ser necessariamente um homem ou uma mulher, né? Hoje a gente tem várias construções, né? De famílias e, enfim. Então acho que não tem isso, né? O homem tem que colocar a ordem, a mulher não. E eu acho que nenhum dos dois, na verdade. Até há comprovações científicas de que essa coisa da imposição, ela não educa, né? O que educa é o acolhimento, é a conversa, é o diálogo. É claro que dentro disso há limites, né? Também pode fazer o que quiser. Mas mesmo os limites, eles podem ser afetivamente construídos, conversados, dialogados. A gente negocia muito, por exemplo, com a criança, né? Ela quer muito uma coisa, quer sei lá, uma coisa que ela viu numa loja, você fala, filha, hoje, né, não temos dinheiro, ou então hoje, filha, você vai escolher uma coisa só de até R$10. Sei lá, você tem que fazer algum tipo de combinação para impor um limite, sem precisar falar, não, filho, enche o saco, não tem, papai não tem dinheiro hoje não, vamos embora. Eu sei né? bem o que é isso. Pois tipo assim, janta tudo, come tudo, que mais tarde tem a recompensa. A gente usa muito isso, né? Assim, que também tem que tomar cuidado, tá vendo? De novo, Vasco, tomar cuidado, senão ele condiciona fazer alguma coisa porque tem que fazer outra. Comeu doce, então tem que escovar. Não, tem que escovar porque tem que escovar. E explicar o porquê, né? Exatamente. A gente menospreza
menospreza a capacidade de criança, né? Mas você tem que falar com ela como se fosse um adulto. Sim. Não existe isso, né? Em qualquer idade. Exatamente. Conversa como se, né, explicando mesmo. É a base, coisa. né? A conversa. Sim. Verdade, isso é importante. Né? Vamos falar agora sobre a questão de transformar, Braulio. A paternidade, você acha que ela mexeu com você como pessoa, sim, isso é notório, você já falou, e como o seu lado profissional? Você acha que você despertou para novas vertentes? A paternidade te modificou de alguma outra forma? Ótima pergunta. Muita gente fala, não, o filho vai prejudicar talvez o trabalho, porque você tem menos tempo. Tá? Eu acho que não. Eu acho que primeiro no lado de relações interpessoais em trabalho, eu tenho mais abertura, reconheço mais, né, a fala das pessoas. Eu sei que cada um tem sua forma de expressar. A gente aprende isso com a criança, ela se expressa pelo choro, por várias outras formas. Então você passa a reconhecer que as pessoas têm as suas formas de expressar. E eu acho que uma das vertentes que mais potencializou é questão de, por exemplo, inovar, de arriscar, de inovar, sabe? Porque uma criança, se você observa, a todo tempo ela está, né, arriscando, ela está arriscando dar um passo, ela está arriscando comer alguma coisa diferente, ela está arriscando a falar alguma coisa, a se expressar. Então, se você passa a trazer isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, você fala, gente, as ferramentas para a gente inovar, para a gente fazer algo diferente, estão aqui sobre os nossos, né, debaixo do nosso nariz. Vamos tentar com o que a gente tem, né? Se uma criança com suas próprias pernas consegue de repente engatinhar e andar, por que a gente não pode também, né, começar a arriscar com o que a gente tem? Não precisa de pensar ideias mirabolantes ou ter dinheiro demais para fazer um investimento em alguma coisa. Não, a gente pode, com o que nós temos às nossas mãos, né, inovar e fazer diferente. Então eu acho que isso é uma contribuição que ela traz também para esse lado profissional. Fazer diferente. Você falou algo interessante. Isso. Quero saber, como foi a sua relação com o seu pai? Existe ou existiu muita diferença da de Alice com a sua nesse momento? Sim, existe, mas assim, não que meu pai tenha sido um mau pai, né? Pelo contrário, foi uma criação de infância que foi em Diamantina, né? Minha cidade. Muito autônomo, com muita liberdade, também uma afetividade, mas diferente um pouco. Ele, de fato, tinha essa figura, vamos dizer assim, do século passado, de provedor e tal, de fato, né, deu tudo que a gente precisava, então nada muito de luxo, mas enfim, possibilitou até que a gente saísse lá de Diamantino para estudar em Belo Horizonte e tal, mas ele mesmo já fala, nunca troquei uma fralda, sabe, não sentava para brincar, é tanto que as memórias afetivas que eu tenho de brincando com ele em eventuais finais de semana, jogando uma bolinha lá no quintal, assim, são coisas que marcaram demais porque foram raras. Né? E aí é interessante como que com a neta a gente passa a construir um outro tipo de relação e ele quer se envolver com ela de uma forma que talvez ele não tenha conseguido se envolver comigo, né? Legal. Então não é uma questão de culpar, né? Mas é uma questão até de consideração de como as coisas vão mudando, né? São algo cultural, né? Na época, né? Sim, verdade. E assim, não tem jeito da gente passar algo que a gente de alguma forma... Não, até tem jeito de passar algo que você não teve, né? Mas eu acho que quando você tem uma experiência afetiva desde a infância, uma referência de pai e tal, eu acho que é muito mais fácil de você continuar construindo essa história. É claro que no Brasil, infelizmente, existe milhões, né? São mais de 5 milhões de crianças que não têm o registro do pai, né? E várias outras que têm, mas não é presente e tal. Então eu sei o quanto que isso é impactante, né? Para você ter uma ideia de cada menores infratores, isso foi numa pesquisa do Ministério Público de São Paulo. De cada 3 menores infratores, 2 não tinham pai em casa. Então, assim, claro que não é determinante você não ter pai e você virar, né, fazer algum tipo de infração, mas algo mostra aí que a falta da figura paterna possibilita algumas dificuldades de relacionamento, de vivência e tal. Então, felizmente, também é mais um privilégio, vamos dizer assim, eu tive essa oportunidade de ter um pai presente, que é presente até hoje, etc. Que bom. Você tem outros irmãos homens? Eu tenho um irmão homem também, mora fora, mora em São Paulo também, e que, enfim, é sozinho, não tem filho e tal. Aliás, o prefácio é dele, ele é doutor em letras pelo FMG, ele que me ensinou muito a gostar de literatura e tal, enfim, a gente tem uma relação muito boa, e o prefácio é dele, ele que, enfim, é Alisson Siffert. Ele que, enfim, gosta de escrever também, lê muito mais do que eu.
Tá registrado aí também. Essa pegada, essa ação, porque querendo ou não, você influencia pessoas, né? Essa ação dos pais serem mais próximos, né? Ajudarem mais, tanto dentro de casa, tanto na criação dos filhos, é algo bacana, sim, e merece sim, ser tratado mais. Sim. Infelizmente, ainda é algo pouco falado. Você tem algum outro projeto, além do livro, que você pretende desenvolver voltado para essa temática? Inclusive, com essa questão do livro, principalmente, começaram a aparecer esses outros espaços, né? Olha aqui a gente conversando sobre isso. Já tem algumas escolas, na minha instituição, né, no Instituto Federal, eu vou em alguns campi nossos fazer uma fala sobre paternidade, agora aproveitando né, esse mês dos pais, gancho, né? E tem aparecido uns outros convites, umas outras possibilidades. Eu me coloquei à disposição até do pessoal aqui do sistema prisional para né, juntar uns presos e fazer talvez uma conversa com os que são pais ali. Que movimento bacana. E também com o pessoal da prefeitura, nos CRAS, eles têm uns espaços de fortalecimento de vínculos, né? Enfim, eu estou me colocando à disposição, sem interesse né, nenhum assim, financeiro, nada disso, é mais para reforçar e sensibilizar né, os pais para se entregarem a essa missão que é muito prazerosa e muito gostosa. Então, assim, quem estiver escutando aí também, quiser chamar para qualquer bate-papo, a gente está à disposição, inclusive para aprender. Inclusive isso, o homem não tem esse costume de participar de rodas que conversam sobre isso, sobre masculinidade, sobre paternidade. Então eu comecei a participar de algumas virtuais, porque eu não achei nenhuma em Montes Claros, por exemplo. Uma roda de homens. Mães eu sei que tem, de mães, de mulheres, de homens não. Então, que tal? Vamos construir e ajudar uns aos outros, né? Eu tenho, enfim, adoro escutar e conversar com pais também, e isso tem aparecido demais depois que eu comecei a envolver com isso. Colegas que ligam, deixa eu te falar aqui como é que tá minha filha, olha que legal isso. Olha só, gente, que legal, mas é diferente. Se a gente for parar para analisar, eu te digo, você é novo, claro, e até mesmo na minha época de ensino fundamental, eu lembro que nas reuniões escolares eram raras as vezes que tinha uma figura paterna ali, né? Pode-se dizer que 90% era predominado ali pelo público feminino, a mãe que sempre ia, né? Quando a gente via um pai em reunião, a gente ficava assim, uau, né? Que diferente. Eu tô num grupo lá do WhatsApp das mães da sala da minha filha, só tem eu de pai. Eu falei, não, eu quero fazer parte. Não tem um grupo de pais, não tem não. Eu falei, então me põe das mães aí. Que bacana, você acompanha tudo. Tudo, falo tudo e tal. Minha esposa às vezes tá no corrido no serviço, né? Sim. Que legal, Braulio, que diferente isso, viu? Então, aproveitando já, né, que domingo já é o Dia dos Pais, né, provavelmente você vai passar com a sua filha, já fez uma programação bem especial. Qual a mensagem que você deixa hoje para os pais ou possíveis pais, né, futuros pais, que podem estar assistindo essa gravação com a gente? É que quem mais ganha sendo um pai presente, afetivo, participativo, é o próprio pai, sabe? Claro que o filho, né, os filhos demais, a família também, a sociedade também, né, ao ter pessoas mais sensíveis, mais acolhedoras, mais cuidadoras, mas né, o próprio pai tem muito a ganhar, sabe? A gente se torna pessoas menos exigentes, mais afetuosas, mais abertas, acolhedoras e rompemos. É uma grandiosíssima oportunidade da gente romper com essa tradição da gente não falar, não viver nossas emoções, né? E isso na verdade é a nossa fraqueza, né? Homem é quem envolve muito mais com homicídio, com violência. No sistema prisional, 95% são homens. O homem tem uma expectativa de vida 7 anos mais baixa do que as mulheres. Então, assim, é uma grande oportunidade da gente exercitar esse amor descompromissado e sermos pessoas melhores. Que bacana, Bravo. Tem algo a mais que você queira acrescentar? Não, só agradecer mesmo a presença. Imagina, a gente que agradece por essa ilustre visita. Com certeza, esse compartilhamento de ensinamentos foi de grande valia. A gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje, tá bom? Obrigado. No mais, o Webterra Podcast fica por aqui. Desejamos a todos os pais um feliz dia ao lado das suas famílias e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até logo.